Obrigado, senhoras e senhores. Me permitam saudar aqui este grande parceiro, um amigo, uma amizade que eu digo que é cívica, naturalmente vai vir uma amizade pessoal também, mas cívica porque de cidadãos interessados em entregar para o Estado um resultado de valor. Nosso líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes, e que representou junto ao Parlamento todas as alterações, as mudanças estruturais que nos trouxeram até esse resultado importante de equilíbrio fiscal no Estado. Saudar o secretário da Fazenda em exercício, Itanielson Dantas Silveira Cruz, e agradecer também que tenha deixado Brasília, depois de deixar o Rio Grande do Norte, para vir mais ao Sul aqui, enfrentar essas 4 estações do ano num dia só, como a gente enfrenta muitas vezes aqui no Rio Grande. Também a Subprocuradora-Geral de Justiça, a doutora Josiane Camejo, sempre a gentileza e a parceria também do Ministério Público, né, nos cedendo também esse espaço. E o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, pela sua dedicação, em nome dele também todos os servidores e das demais estruturas, né, da Secretaria, da Subsecretaria do Tesouro, Lacher, também a nossa Controladoria e Auditoria Geral do Estado, a CAGE, Geminiano, e a todas as equipes técnicas que compõem a nossa Secretaria da Fazenda. Saudar o auditor fiscal, Rodrigo de Giulio, e o analista tributário César Maurício Albanese, que empossados aqui representam todos os novos servidores, os 148 novos servidores que estão sendo empossados. E as entidades de classe do Fisco Estadual que prestigiam esse evento, a FISVEC, a AFOCEF, o Sindifisco, mas também a Unifisco, o Sindicirdes e FACE, que estão aqui conosco, e claro, os familiares e amigos daqueles que estão sendo empossados, porque sabemos que é uma conquista coletiva. Individualmente se esforçam, mas tem suporte das suas famílias, dos seus amigos, e nesse caso ainda guardaram mais de 6 anos aí para poder chegar a esse dia. Nesses 6 anos eu vou fazer meu discurso de trás para frente aqui, e vocês vão entender por que eu digo de trás para frente. Porque o nosso governo, que eu tenho a honra de liderar esse Estado há 6 anos, então logo em seguida que vocês fizeram esse concurso, eu assumi esta função de governador do Estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos uma jornada que nos traz hoje, sem, assim, com algum receio de parecer arrogante, mas nenhum governo nos últimos anos no Rio Grande do Sul teve os resultados em qualquer área que queiram observar como esse governo tem entregue. As estradas do Rio Grande do Sul saíram da 16ª posição no ranking nacional da qualidade das estradas para a 7ª posição. Um avanço importante por conta de investimentos que acontecem na infraestrutura do Estado ao longo desses últimos anos. A segurança pública, depois de termos 2023, o ano mais seguro da história, 2024, o ano passado, acabamos de divulgar os resultados também em janeiro, foi o ano mais seguro da nossa história recente. Homicídios caíram 50% ao longo dos últimos anos no Rio Grande do Sul. Roubos de veículos, 90%. Roubos a pedestres caíram 80%. E assim, latrocínios, roubos a banco, a transporte coletivo, a abigeato, todos os indicadores com forte redução da criminalidade, graças aos investimentos feitos na segurança pública, inclusive nos chamamentos de efetivo que esse governo tem garantido para não deixar mais defasar a estrutura da segurança, como ao longo do tempo, pela crise fiscal, acabou acontecendo. Na saúde, nós saímos de 1 bilhão de dívidas para uma situação em que todas essas dívidas foram pagas e abrimos espaço para investimentos, e já chegamos a mais de 1 bilhão em investimentos. Novos equipamentos, construções em hospitais, reformas, ampliações, unidades de saúde que estão sendo tendo investimentos com recursos do governo do Estado. Na educação, esse ano será pela primeira vez que eu tenho conhecimento no Estado, um ano em que todos os estudantes da rede pública vão receber uniformes escolares gratuitamente pelo Estado. E temos conseguido avançar em investimentos na estrutura. O Estado paga o salário dos seus servidores e dos seus professores em dia. O piso nacional do magistério
Quando nós assumimos, o Estado tinha que pagar um completivo, hoje ele paga o piso e garante os reajustes ano a ano. Agora acabou de ser anunciado o índice de 6,27%, será conferido aos professores, que saíram de uma situação de salário de R$ 2.500 para 40 horas quando nós assumimos, para R$ 5.100 agora, e com um vale alimentação que era de 140, que foi para R$ 400, enfim, entre tantas outras coisas que eu poderia aqui fartamente falar a vocês. O investimento em cultura é histórico. Esse ano nós vamos ter o maior investimento da história do Estado em inovação, pesquisa e desenvolvimento, finalmente atingindo os indicadores aí que a Constituição do Estado determina nessa área, com editais para fomentar a pesquisa e desenvolvimento que o Estado não tinha uma capacidade de fazer. E eu estou falando sobre tudo isso aqui, não é simplesmente para fazer propaganda do governo, é também porque tem tanta gente que fala mal, então se eu não aproveitar para falar mal, falar bem, né, eu perco as oportunidades, mas para reforçar que a gente só consegue fazer esses resultados serem entregues porque há todo um esforço, né, de uma equipe competente, qualificada que nós temos na nossa Secretaria da Fazenda, ao lado das outras secretarias, claro, porque sempre falamos, o ajuste fiscal não é tarefa só da Fazenda, é de um governo inteiro. A gente tem muito orgulho realmente das coisas do Estado, mas é muito importante reforçar essa qualidade que é reconhecida, né? A qualidade técnica da nossa Secretaria da Fazenda, ela é certamente reconhecida por todo o Brasil. E por isso, né, dizer que isso aumenta a responsabilidade de vocês que estão entrando, porque serão exigidos nesse nível de qualidade, de capacidade, mas darão certamente também a contribuição de novos ares, né, de novas formas de ver o serviço público. A gente tem que fazer uma constante modernização, aperfeiçoamento de instrumentos, de ferramentas. Então a incorporação de novos servidores não é só força de trabalho a mais, é também a entrada de novos atores, novos agentes que vão também ajudar a provocar novas mudanças e novas visões sobre os temas. Isso é muito saudável no serviço público, né? Porque naturalmente todos nós que estamos no dia a dia já há algum tempo na máquina, em determinadas posições, nós vamos tendo eventualmente cacuetes ou vícios ou uma forma de pensar e de ver as coisas que, quando chega um grupo novo, ajuda a arejar, a movimentar, a pensar diferente, recebendo as contribuições de quem está há mais tempo para ter as orientações e o conhecimento, a expertise, né, de quem já tem uma trajetória, mas também trazendo a sua contribuição de pensamentos novos, né, de novas visões. Por isso que são muito bem-vindos nesse controle fiscal, nesse ajuste das contas que nós fizemos no Rio Grande do Sul. 2024 vai ser mais um ano de um marco importante, onde o Estado zerou a dívida com o Caixa Único. Eu não sei nem se o pessoal que é de fora tem clareza do que é isso no Rio Grande do Sul, mas historicamente, né, acho que é um instituto que começou no início dos anos 90, pelo que eu tenho conhecimento. Eu digo que eu tenho conhecimento por estudar, porque eu tinha 5 anos de idade lá, né, mas quando começou aquela década, mas tu tens mais um pouquinho mais, né, Frederico? O Estado começou o chamado SIAC, o Sistema Integrado de Administração das Contas, de administração do Caixa. Começou a faltar dinheiro, abre todas as contas na mesa, onde tiver dinheiro pega para pagar e fica devendo. E o Estado ia ali e repunha, até que chegou uma hora que o Estado parou de repor, pegou o dinheiro e não repôs nas empresas estatais, nas indiretas diversas, nas contas vinculadas para determinadas finalidades. O Estado vai lá, pegou, precisa pagar o salário, pagou o salário, mas aquela conta não era para pagar salário, aquela conta era do porto, aquela conta era da companhia de energia, aquela conta era para outras finalidades, era do fundo de cultura, era do fundo de recursos hídricos, enfim, e foi drenado para pagar os compromissos urgentes do Estado. Quando nós assumimos o governo, a dívida para essas diversas contas era de 9 bilhões e 900 milhões de reais. Com todos os ajustes que nós fizemos, que não foram fáceis, amargos, muitas vezes antipáticos, reformas, privatizações, que mais uma vez eu agradeço aqui a liderança do governo, em nome dele, todos os deputados que cerraram fileiras conosco para imprimir a mais profunda reforma feita por um ente federativo, seguramente, né, ao longo desses últimos períodos. Nenhum Estado fez tão profundamente as reformas que nós fizemos, e foram duras. Nós tivemos 10 mil manifestantes na frente do Palácio do Governo no dia das votações, né? Foi duro,
encaminhar aqueles assuntos, mas nós entendíamos que era fundamental, pois esses 9 bilhões e 900 milhões de reais, no ano passado, nós encerramos sem dever a essas contas, já zeramos a dívida do Caixa Único. Isso é um grande avanço para o Estado e que nos permite ir justamente ajustando para apartar as contas e não permitir que isso se repita para o futuro do Estado. Mas como disse o Itanielson, como reforçou o Ricardo, nós temos desafios novos, sempre temos novos desafios. Está aí a reforma tributária, que terá indexação de repasses da participação sobre o bolo tributário vinculados a uma média da receita do Estado por um longo período. Então a nossa arrecadação vai ser determinada pelo que neste ano, no próximo ano, né, somado aos anos anteriores, esses não dá mais para alterar, do que tivemos de arrecadação, vai compor uma média que vai determinar quanto que nós recebemos e que vai ser o recurso que vai financiar tudo aquilo que eu já falei a vocês de infraestrutura, segurança, saúde, educação, selando o destino do Estado. Então, enorme responsabilidade para todos nós, para mim como governador, para a liderança da secretaria e para cada um dos servidores. Por isso, para finalizar a minha manifestação, eu gostaria de reforçar a todos aqui que o serviço público, e eu me considero um servidor público também, porque é admitido pelo voto popular, né? Vocês fizeram um concurso e são empossados nessas suas funções por um formato de admissão com um prazo maior do que o meu, mas eu fui admitido pelo voto popular para ser servidor público também, por um período menor, né? E as minhas renovações de contrato levam mais tempo e agora eu não posso mais renovar o contrato aqui porque já fui reeleito. Então, nós escolhemos uma vida de serviço público. Eu sou de uma família de servidores, meus pais são professores universitários, hoje aposentados, meu irmão é delegado da Polícia Federal, o outro irmão é fiscal agropecuário do Ministério da Agricultura. Serviço público sempre esteve muito presente para mim, com muito orgulho. A gente escolhe não apenas uma vaga de emprego, a gente escolhe uma missão de vida, né? De servir a sociedade. E servir a sociedade não é servir ao governo de plantão, é servir ao povo, né? O serviço público é isso, para ter presente sempre, né? Porque governos se alteram, podem gostar, podem não gostar, simpatizar, não simpatizar, podem ter votado, não ter votado, mas não é ao governador o serviço, é à sociedade, né? Há uma população lá fora que espera de todos nós, que depende de nós, e as nossas próprias vidas estão, né, submetidas às consequências dos nossos atos. Então, se este Estado mais à frente enfrentar novamente dificuldades fiscais, é a segurança pública que vai sofrer, a saúde pública que vai sofrer, a educação, é o futuro do Estado, o seu futuro, o futuro dos seus filhos e de todas as próximas gerações. Então é um compromisso que nós temos que ter coletivamente, né, respeitadas as diferenças, e eu vejo neste público aqui, né, gêneros diferentes, homens e mulheres, idades diferentes, tem uma média de idade de 38, que saudade dos meus 38, eu estou com 39, então eu estou com saudade porque eu vou fazer 40 agora. Mas são idades, é uma média, tem uma diversidade de idades. Eu sempre digo, eu não consigo olhar no rosto de cada um e dizer a fé que professam, a orientação sexual ou em quem votaram, e nem interessa isso, né? O que interessa é que nessa diversidade de pensamentos, de visões diferentes aqui, a gente tem, a partir dessa diversidade, um grupo representativo justamente dessa diversidade do povo dentro do serviço público, e um compromisso que só pode ser né, o de entregar o melhor que posso, de manterem acesa a chama que um dia os impulsionou a decidir por uma vida de serviço público, porque o dia a dia teima em tentar nos esfriar. Eu sempre digo isso na política, né? A gente entra, falo, eu rezo a Deus sempre que mantenha em mim a minha mesma indignação e a vontade que um dia me embalou a entrar na vida pública há 20 anos, quando eu concorri pela primeira vez a vereador na minha cidade. Porque o dia a dia depois é difícil. Disputas dentro do partido, disputas da política, brigas desse ou daquele, espaços que são disputados, enfim, acabam virando para muitos na política a razão de ser, né? E no serviço público, como em qualquer espaço de trabalho, mas talvez um pouco mais no serviço público, porque infelizmente, ao meu ver, ainda temos uma carência dos corretos incentivos e das consequências para quem
não faz a coisa certa e não dá o devido incentivo para quem está fazendo e se desempenhando melhor. Enfim, isso é um papo para outro momento. Às vezes o serviço público é mais fácil de acontecer um desestímulo, uma frustração, enfim. E o que eu peço a vocês aqui é: mantenham, né, revisitem a chama que um dia fez vocês escolherem, porque se tiveram a qualidade para passar num concurso público como esse, para serem chamados em vagas que são muito disputadas, certamente teriam a oportunidade de buscar no setor privado ou em outro lugar o emprego. Estavam ao longo desses últimos 6 anos, desde que fizeram concurso público em outras funções e optaram em vir para cá. Se fizeram essa opção é porque entendem que aqui tem, além dessa remuneração, uma missão. Então mantenham sempre essa chama acesa, porque num mundo de tantas individualidades e egoísmos, é fundamental que a gente mantenha a percepção de uma visão coletiva, de uma sociedade, de um legado para o futuro que todos nós devemos deixar. Que sejam todos muito felizes nessa missão, e que sejamos todos bem-sucedidos na nossa missão coletiva de entregar ao Estado do Rio Grande do Sul um resultado de valor. Obrigado.